Muito bom dia, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pontualmente 9h30 estamos aqui para fazer o estudo da nossa escola bíblica dominical. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Geni, um abraço a todos aqueles que são amigos, irmãos que nos acompanham nessa manhã. Que o eterno, que o Deus vivo e verdadeiro, de fato esteja fortalecendo, abençoando, cuidando das nossas vidas, da sua família, daqueles daqueles a quem você ama. E eu quero fazer aqui a nossa abertura fazendo uma leitura do livro de Lamentações de Jeremias. Eu vou ler do capítulo 3 até o versículo de número 19. O livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo de número 19. Antes de fazer essa leitura, eu quero fazer uma oração. Ore comigo, oremos ao Senhor, presente a sua vida na presença do Todo-Poderoso, agradeça a Deus por estar vivo nesta manhã, pelo privilégio de poder ouvir a palavra dele neste dia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, Deus que cuida de modo incomparável de toda a terra e daqueles que lhe pertencem. Consagramos ao Senhor, ó Pai, as nossas vidas neste dia, consagramos este domingo ao Senhor e te louvamos pelo privilégio e a oportunidade de podermos compartilhar a palavra do Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos, ó Deus, aprender e crescer um pouco mais neste que é o dia do Senhor. Ó Deus, com temor e tremor, temos alegrias por podermos compartilhar a palavra, mas não estamos completamente felizes porque gostaríamos, ó Pai, de estarmos juntos no templo, nos abraçando, nos cumprimentando, Senhor, e adorando ao Senhor e rendendo-te graças num ajuntamento solene. A nossa oração, Senhor, é para que em breve tempo o Senhor nos dê a graça de nos reunirmos novamente em nome do Senhor Jesus. Que o povo do Senhor, ó Deus, possa voltar à normalidade do domingo, tanto pela manhã quanto domingo à noite, que é o dia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, cada família agora, para a glória do teu nome, esteja reunida para ouvir a tua voz e juntos, ouvindo a voz do Senhor através das Escrituras, sim, adoremos ao teu nome. Pai, neste dia a honra e a glória, neste dia o louvor e a exaltação a Ti e somente a Ti, ó Pai. Nós chamamos, Senhor, e declaramos neste dia que dependemos do Senhor. Nós chamamos, ó Deus, e nos submetemos à Tua soberania, à Tua grandeza, nos submetemos, ó Pai, ao Teu poder, meu Deus, neste domingo. Compadece-te de cada um de nós, fortaleça-nos, visita cada coração, Senhor dos senhores. Ó bondoso pastor, pastoreia as almas, santifica-nos, ó Deus, para ti mesmo. Bendito o Senhor e recebe o louvor, recebe a adoração daqueles que se chamam pelo teu nome. Pai de amor e de bondade, permita um domingo bendito, permita um domingo cheio da graça, permita-nos um domingo, ó Deus, na tua presença, ó Pai, permita-nos um domingo, sim, que separemos tempo para orar, clamar e suplicar a compaixão, o cuidado do soberano Deus. Pai, tudo isso fazemos pelos méritos do Salvador, sim, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu convido então você a abrir em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, eu vou ler a partir do versículo de número 19. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno.
Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Por quê? Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa, ó homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O livro de Lamentações, o profeta Jeremias escreve ele está se recordando do que aconteceu na queda da cidade de Jerusalém, e ele está colocando esse lamento diante do Deus vivo, diante do Deus verdadeiro. Porém, diante de tudo aquilo, ele diz no versículo de número 21, diante de toda a desgraça que ele se lembrava, diante de tudo aquilo que ele presenciou, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que nos pode dar esperança, irmãos? O que podemos trazer à memória que pode nos dar esperança nestes dias? Falamos aqui na sexta-feira, as misericórdias do Senhor. Que posso trazer à memória que me pode dar esperança? O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus, ele se importa, mesmo que a gente não mereça, e de fato nós não merecemos, mas Deus nos assiste com a sua misericórdia. O que pode trazer à memória? O que você pode trazer à memória que pode dar esperança em tempos de dificuldades, em tempos que nos sentimos meio que atados? Deus é misericordioso. E diante desse reconhecimento das misericórdias do Senhor, precisamos reconhecer que também nós temos os nossos pecados para que eles sejam confessados. O resultado da queda de Jerusalém foi por causa do pecado da nação de Israel, ou da nação de Judá. Não vamos falar sobre isso hoje. O pecado ele não tem domínio sobre nós, mas o pecado ele ainda nos perturba, nos incomoda, e ele tenta sempre nos destruir. Mas precisamos trazer à memória que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e trazendo isso à memória, podemos também, lembrando da misericórdia e da graça, confessar a Deus os nossos pecados. Devemos, como diz o versículo 40, esquadrinhar os nossos caminhos e voltar para o Senhor. O povo de Deus, eu creio, se voltar para Deus no sentido de olhar para o Senhor. Porém, muitos que são indiferentes a Deus têm que literalmente se voltar para Deus, no sentido de buscar a Deus. Todo tempo é tempo de buscar e de se voltar ao Senhor. Que assim seja neste domingo, que é o dia do Senhor, que todos juntos possamos, na verdade, buscar e nos voltarmos para o Deus vivo, para o Deus santo. Quero orar com você mais uma vez, e após a oração, nós vamos fazer aqui o nosso estudo bíblico. Todo-Poderoso Deus, o Senhor que ordena
todas as coisas, no céu e na terra. Todo-Poderoso Deus, o Senhor em cuja mão está a vida do homem e de todos os seres, tenha piedade de nós, pecadores miseráveis, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia, Senhor, das nações que passam, ó Deus, por aflições, por perturbações e por essa maldita pandemia. Tenha misericórdia, em nome do Senhor, tenha piedade, ó Deus. Não temos nada para dizer a respeito de nós mesmos, ó Pai. Não temos nada para oferecer ao Senhor de nós mesmos, mas confessamos os nossos pecados, reconhecemos que muitos reveses da vida, ó Deus, nós merecemos esses reveses por causa de pecados não confessados, por causa de práticas de pecado, por causa dos pecados, ó Pai, dos homens da nossa nação e das nações. Tem misericórdia. Porém, ó Deus, o Senhor cuja misericórdia, ó Deus, é infinita, é permanente, Senhor, poupe-nos, ó Deus. Poupa-nos, ó Senhor, de acordo com a multidão das tuas misericórdias. Não nos trate conforme os nossos próprios pecados, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor trabalha assim, o Senhor faz isso. Não nos trate conforme os nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor. Arranca do nosso país não só esta pandemia, mas tantas outras desgraças no meio deste povo e restaura a saúde da nação brasileira, restaura a saúde deste mundo, restaura a saúde de muitos em seus lares agora. E acima de tudo, Pai, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, aviva, Senhor, aviva o teu povo, aviva, traz um verdadeiro arrependimento, não um arrependimento temporário, não aquele arrependimento, ó Deus, que espera algo em troca do Senhor, mas aquele arrependimento verdadeiro. E neste tempo, aumenta-nos a fé, não a fé em nós mesmos, não a fé nas coisas e nem nos homens, mas a fé no Deus vivo, no Deus eterno, no Deus santo, no Deus soberano. Eu lhe suplico isso, ó Pai, junto com os crentes, junto com os cristãos, junto com o povo do Senhor. Faço essa oração em nome de Jesus, o nosso único mediador, aquele a quem é devido todo o mérito. Sim, Senhor. Em nome de Jesus nós suplicamos. Em nome de Jesus pedimos graça. Em nome de Jesus pedimos perdão. Em nome de Jesus suplicamos que as misericórdias do Senhor estejam assistindo às nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Muito obrigado mais uma vez por você estar conosco nesta manhã. Um grande abraço a todos os irmãos da nossa igreja e também, se você estivesse no nosso templo hoje pela manhã nos visitando, nós iríamos dizer, eu digo aqui, que estamos felizes com a sua presença aqui com a gente. Deus abençoe a todos de modo rico e poderoso. Muito bem, eu quero que você vá para Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Vou ler a partir do versículo de número 1. Romanos, capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele à semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, 2 pontos, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora,
Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Pedimos, Espírito Santo de Deus, ao Senhor que é o autor das Escrituras, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e nos ajude, Senhor, a crescermos, aprendermos e crescendo, ó Pai, e aprendendo, sermos aqui, ó Deus, fortalecidos, edificados, sim, Senhor, encorajados. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento para compreendermos, ó Pai, de modo e para compreendermos conforme a vontade do Senhor as Escrituras e colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, para que cresçamos em santidade, para que cresçamos como filhos de Deus, obedientes e tementes ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso estudo está baseado hoje em Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 23. Você deve se recordar dessa história. Mediante a ordem do Senhor Jesus Cristo, um homem chamado Lázaro passou da morte para a vida de modo instantâneo. Mas ao contrário do que Marta, a sua irmã, esperava, Lázaro saiu do sepulcro sem exalar aquele odor de um morto de um defunto, já de quatro dias. Saiu tranquilo. E há uma diferença entre a nossa situação e a do Lázaro que Jesus Cristo ressuscitou lá na Palestina. É que nós, alcançados, queridos, pelo poder do Evangelho da Graça, nós deixamos a morte, nós saímos da morte, fomos e agora passamos para a vida, deixamos a morte em nossos delitos e pecados. Deixamos. Mas não ficamos livres do odor, do cheiro do pecado ainda. E não apenas esse odor nos acompanha, ele é o princípio do pecado que nos afeta enquanto nós cumprimos, nós caminhamos aqui sobre a face da terra. O pecado não pode mais nos dominar. Para aqueles que estão firmes e crentes no Senhor Jesus, o pecado não pode mais nos dominar. Mas
ele vai nos contaminar nos contaminar com suas tentações, com tormentos e com aflições até que cheguemos ao dia glorioso. Não se assuste, porque o pecado vai nos assediar todos os dias. Essa é a razão de que Paulo diz no capítulo 8, versículo 23, de que os cristãos estão gemendo no seu íntimo, aguardando a adoção de filhos, aguardando a redenção do seu corpo. Então, enquanto nós esperamos por este final glorioso de libertação do pecado, não devemos viver como antes, quando o pecado era senhor sobre nós, quando o pecado nos dominava. O poder do pecado, ele foi quebrado, o nosso velho homem, o nosso velho eu está crucificado com Jesus Cristo e assim devemos, ou melhor dizendo, assim não devemos servir o pecado como escravos. E o apóstolo Paulo declara que a libertação do pecado já é uma realidade para aqueles que creem no Senhor Jesus. Por quê? Porque o velho homem está morto. Ou seja, aquele que vivia para o pecado morreu. O velho homem está morto. Pode parecer um jogo de palavras, mas é isso. Aquele que vivia para o pecado morreu. O velho homem, ele se refere ao não, né? O velho homem se refere a Adão e a todas aquelas pessoas a quem Adão representava, ou todos aqueles que foram representados por Adão, toda a raça humana. E a vida em Adão é a velha vida. É a velha vida para os crentes, porque eles agora estão unidos com Cristo e Cristo é o novo Adão, Cristo é o novo homem. Assim, os crentes não se identificam mais com o velho homem. Os crentes não se identificam mais com Adão. Essa identidade, essa identificação com ele foi pregada em um lugar na cruz do Calvário. E esse é o estado atual de todo verdadeiro cristão. Qual? Romanos 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Em outras palavras, agora o nosso estado é morto para o pecado e vivo para Deus. Eu não estou de pé aqui, mas antes de ser transformado por Jesus Cristo, eu estava vivo para o pecado, com os olhos cegos para as coisas de Deus. Mas agora eu estou morto para o pecado e vivo para as coisas de Deus. Os meus olhos não são olhos mais cegos para as coisas de Deus, mas agora, pelo Espírito Santo de Deus que transformou a minha vida, eu enxergo muito bem as coisas relacionadas a Deus. Então o apóstolo Paulo não está de modo algum dizendo aqui que o pecado não é mais um problema para nós. Pelo contrário, o pecado continua sendo um problema e um problema para os cristãos, para os que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Por que é um problema para nós? Porque aqueles que vivem no pecado não têm problema com o pecado. Abrindo um parênteses aqui, eu estou na introdução apenas, eu sempre costumo falar na minha igreja, quem é que peca? Quem é que peca são os crentes em Jesus. Porque os que não são crentes no Senhor Jesus, eles vivem na prática do pecado. E há uma diferença de pecar e viver na prática. Bom, Paulo está dizendo e ensinando para nós que todos os cristãos, todos os crentes em Jesus estão libertos do domínio absoluto do pecado. Na prática, sim, nós podemos experimentar a libertação do pecado. Podemos, sim, ter vidas que refletem a nossa nova vida, essa natureza agora que está sendo transformada. Podemos destruir, sim, podemos vencer as tendências carnais. Paulo diz, mortificando as obras da carne. As obras da carne, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Diante disso, quais seriam os passos para a vitória sobre o pecado, seguindo o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós no capítulo 6 de Romanos? Então, o estudo, com toda essa introdução, o tema para nós nessa manhã é passos
para a vitória sobre o pecado. Mais uma vez, o pecado não tem domínio sobre nós, porém o pecado continua sendo um problema para os crentes no Senhor Jesus. E qual que é o primeiro passo para a vitória sobre o pecado? O primeiro passo para a vitória sobre o pecado é o conhecimento. Veja capítulo 6, versículo 3, versículo 6, versículo de número 9, versículo de número 16. O apóstolo Paulo usa aqui a palavra ou o verbo saber e algum cognato desse verbo. Ele usa, por exemplo, no capítulo 6, versículo 3, ou porventura, olha o jeito que ele fala, ou porventura ignorais, ou seja, não tem conhecimento, não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo. Lá no versículo 6, aí ele usa o verbo sabendo isto, e ele vai dizer que foi crucificado com ele o velho homem. Lá no versículo 9, ele diz assim, sabedores, conhecedores de que havendo Cristo ressuscitado. E lá no versículo de número 16, não sabeis, ou seja, não tem o conhecimento. Então, queridos, é popular em alguns círculos, em alguns meios, denegrir, rebaixar o conhecimento e elevar a paixão, elevar ao misticismo, elevar até mesmo a fé, mas a fé cega, ou o que quer que seja. É meio que popular, é comum. A doutrina cristã do pecado, chamada de hamartologia na teologia sistemática, essa doutrina ela é frequentemente, nestes círculos, estabelecida contra o cristianismo prático, como se ambos, a doutrina do pecado e um cristianismo prático, fosse alguma coisa contrária, oposta. Quando alguns fazem isso, a verdade é ignorada e a harmonia das coisas é exaltada. O conhecimento, por muitos, é desprezado, enquanto o sentimento é elevado. A compreensão das coisas é menosprezada e, olha, a credulidade ela é encorajada. É como se alguém dissesse assim, não importa a doutrina, não importa o conhecimento, o que importa é a prática. Quero dizer que isso destrói a genuína maturidade cristã, a maturidade cristã que é sempre considerada na sã doutrina. É um desejo do apóstolo Paulo que houvesse uma compreensão de uma doutrina básica, no sentido de que a vida cristã depende do aprendizado cristão. O dever, a prática, ela é sempre fundamentada no ensino, na doutrina. E ao manter um cristão na ignorância, sem conhecimento das Escrituras, sem conhecimento da doutrina ou da sã doutrina, ao manter um cristão na ignorância, Satanás está impedindo ele ou impede ele de ter qualquer crescimento, de ter qualquer poder. Naturalmente, o conhecimento, ele por si mesmo, ele não tem, digamos, virtude. Porque sem amor, o conhecimento pode corromper o caráter. Sem obediência, o conhecimento pode endurecer o coração. Sem conhecimento, o conhecimento ele pode ser destrutivo se ele não for temperado com virtudes essenciais. Porém, a falta de conhecimento é ainda pior. Israel, nós temos exemplos disso, Israel rejeitou a Jesus porque Israel tinha zelo por Deus, mas sem conhecimento. É o que diz o apóstolo aqui no capítulo 10, versículo de número 2. Ele diz assim, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Esse mal já vem de tempos. O profeta Isaías fala no capítulo 1, versículo 3, para ganharmos tempo aqui, não abrindo, mas ele diz mais ou menos assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o seu dono, mas Israel não tem conhecimento de Deus. E Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus coloca a palavra dele na boca do profeta, e o profeta diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A nossa nova posição em Cristo e todo o crescimento espiritual, queridos, estão fundamentados no conhecimento da verdade, no conhecimento da verdade de Deus. A sã doutrina
é crucial no caminhar ou em um caminhar espiritual bem-sucedido, de sucesso. O apóstolo Paulo escreve ao seu irmão Tito, está na epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1, Paulo orienta Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 10, Paulo mostra para nós que o novo homem ele é renovado pelo verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento vem das Escrituras Sagradas. Então, aqueles que desprezam, aqueles que repudiam o conhecimento, de fato, eles abandonam as formas mais básicas de um bom crescimento e de uma vida espiritual saudável. Enquanto abandonam isso, se tornam vulneráveis aos inúmeros inimigos espirituais e abrem brechas para o pecado. Queridos, a ignorância a respeito das coisas de Deus é brecha para Satanás. Então, como Paulo sugere aqui em Romanos capítulo de número 6, a vitória sobre o pecado começa com o conhecimento. O que especificamente devemos conhecer? Nossa posição em Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo de número 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Devemos entender que nós estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição e, portanto, estamos livres da antiga escravidão do pecado. Estamos em Cristo e somos agora identificados com Cristo. Tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ressuscitou, nós ressuscitamos. E agora estamos assentados com ele, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3, nas regiões celestiais. Estamos em uma posição abençoada. E em função dessa nossa posição em Cristo, nós, cristãos, nos relacionamos de maneira agora completamente diferente com o pecado. Você que porventura é um novo convertido, você que é um nascido de novo, você deve saber que o seu relacionamento com o pecado mudou. É diferente. Agora você não é mais escravo do pecado. Essa relação era de senhor e servo. Mas agora você não está mais sujeito, não está mais submisso ao pecado. Você tem conhecimento disso? Um segundo passo para a vitória sobre o pecado. O segundo passo, e que fique bem claro aqui, o segundo passo é a rendição. O que deve ficar claro é que essa rendição é a Deus. No capítulo 6 de Romanos, versículo 14, os cristãos têm a bendita promessa de que o pecado não terá domínio sobre eles. O pecado não tem mais autoridade para nos comandar, para nos dirigir. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, capítulo 5, versículo 21, diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, poderíamos dizer que Paulo personifica o pecado como um rei, como um general que usa várias partes do corpo como armas. Ele também personifica o pecado como um patrão que paga um salário. Você sabe qual que é o salário que o patrão pecado paga? O salário do pecado é a morte. Nós que estamos em Cristo, fomos libertos dessa tirania, fomos libertos do domínio do pecado. Porém, não fomos libertos da presença do pecado. Não fomos libertos, porém, da influência do pecado. Não sei se é uma boa ilustração, mas é mais ou menos assim. Nós fomos libertos do domínio do pecado, nós estamos, vamos dizer, em um castelo, em uma fortaleza. E ali o pecado não tem o
poder de entrar. Ele não vai conseguir, porém ele está lá do lado de fora lançando setas. Então ele está sempre nos perturbando, nos influenciando, querendo de alguma maneira que a gente tente se voltar ou voltar a ele, ou sejamos influenciados para praticar coisas que antes nós não praticávamos mais. Então, por isso, porque estamos sujeitos à presença e à influência, ele pode nos enganar, ele pode nos provocar, ele pode ameaçar e usar todo tipo de manobra que ele conheça para nos tentar. E presta atenção, ele não vai medir esforços, porque o pecado, que juntamente com o diabo, que é o nosso grande inimigo, o pecado quer nos destruir. Fazendo discipulado com essa semana, falávamos sobre tentação e provação. Tentação vem de nós mesmos, diz o apóstolo Tiago. A tentação vem de nós mesmos. E a tentação, ela vem sempre para nos destruir. E a provação, e pode ser que a gente passe por tempos de provação. A provação, ela é de Deus. Tiago capítulo 1, a provação é de Deus. Portanto, ela vem, não, diferentemente da tentação, ela vem para nos aperfeiçoar. Por isso que devemos nos alegrar ao passarmos por várias provações, mas não nos alegrarmos por passar por tentações. Então, nós podemos sim nos alegrar no Senhor por passarmos por várias provações, porque é Deus querendo nos aperfeiçoar. E tudo isso para a glória dele. Bem, o pecado, ele quer nos destruir, mas não mais reinará e não reina sobre nós. Nós não temos de nos submeter mais ao pecado, mas sim somos agora pessoas rendidas a Deus. Pelo contrário, ao invés de submetemos ao nosso novo general, que é Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo 12 de Romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Essa rendição nos chama a uma submissão ativa e consciente de toda a nossa vida, de todos os nossos membros, para Deus, e como diz o apóstolo, como instrumentos de justiça oferecidos a Deus, como ressurretos que somos dentre os mortos, e ofereçamos os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça, daquilo que agrada, daquilo que é a vontade de Deus. Conforme a promessa que falamos que está registrada aqui em Romanos 6, versículo 14, e é uma promessa gloriosa. Que promessa é essa? Que o pecado não terá domínio sobre nós, portanto nós estamos livres, queridos, da condenação do pecado por causa da nossa justificação em Cristo Jesus. Assim, então, pela graça de Deus, nos tornamos agora, presta atenção, pode parecer algo meio que contraditório, mas eu estou dizendo que pela graça de Deus, nós nos tornamos escravos da justiça. Éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos da justiça, somos escravos de Deus, rendidos a Deus, e assim, desta maneira, rendidos a Deus, podemos obedecer ao novo Senhor, ao novo general, ao novo rei, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E obediência é o terceiro passo para a vitória sobre o pecado, que é uma realidade, que continua sendo um problema para nós, como crentes, que pode sim continuar nos influenciando, nos ameaçando com a sua presença. Então, o terceiro passo para a vitória sobre o pecado, obediência. Alguém escreveu que, baseado no capítulo 6 aqui de Romanos 4, no capítulo 6, no versículo 4 de Romanos, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O propósito da graça é nos libertar do pecado. A graça nos educa, seguindo Tito capítulo 2, versículo 12, a graça nos educa para que, renegadas
abandonadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedoso. Esta é a verdadeira razão de Jesus Cristo ter se dado por mim e por você. Tito vai dizer, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sempre houve, sempre haverá aqueles que corrompem a graça de Deus, transformando essa graça em libertinagem. Já o irmão de Tiago, irmão do Senhor Judas, escreveu na sua epístola no versículo de número 4, aqueles que transformaram a graça de Deus em libertinagem. A genuína graça de Deus, ela não oferece para mim e para você liberdade ou nos torna livres de qualquer repressão moral. A verdadeira graça, ela não diz para mim que eu estou livre para pecar. A graça, ela não é uma autorização para pecar. Pelo contrário, ela dá ao cristão a liberdade do pecado. Ela nos liberta da lei e da penalidade do pecado. Mas ela também, por ser a graça de Deus, nos liberta daquele controle absoluto que o pecado tinha sobre nós. Sabe o que a graça faz conosco? Ela nos libera para obedecer a Deus. Ela nos libera para obedecer ao nosso novo Senhor. Para aqueles que confundem a graça de Deus e aqueles que dizem assim, é tudo pela graça, podemos então viver de qualquer maneira. Aqueles que confundem a graça, e o apóstolo Paulo vai fazer o seu argumento aqui, vai dar a sua palavra. Paulo faz uma pergunta no capítulo 6, versículo 1 e repete essa pergunta no versículo 15 e dá a mesma resposta enfática. Capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo responde no versículo 2, de modo nenhum. Lá no versículo 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Mais uma vez o enfático, de modo nenhum. E o apelo, digamos assim, o argumento do apóstolo Paulo é um apelo ao senso comum, queridos. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Em outras palavras, se você se apresentar como um escravo com tendências ao pecado, você apenas está demonstrando que ainda está sob o domínio do pecado. A implicação, digamos assim, clara é o seguinte: aqueles que foram verdadeiramente salvos pela graça de Deus, aqueles que verdadeiramente se entregaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, estes não desejarão e não desejariam e jamais vão desejar escolher o retorno à vida anterior, chamada de velha vida. Os que receberam vida estando mortos em seus delitos e pecados, jamais vão querer retornar àquela velha vida. Os que verdadeiramente creram no Senhor, que foram libertos do Egito, jamais desejarão voltar ao Egito. Aqueles que estão olhando para frente e têm uma terra que emana leite e mel, jamais desejarão os pepinos, os melões, os alhos silvestres, as coisas do Egito, né? as iguarias do Egito. O apóstolo Paulo nos chama para uma escolha deliberada, obstinada e uma escolha consciente da obediência. O genuíno cristão tem apenas uma escolha: obedecer ao novo Senhor. Obedecer àquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obedecer àquele que nos libertou da morte ou nos tirou da morte, que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
aquele que pela graça nos salvou. Então, para o cristão, a vida de obediência ao pecado é passado, é outrora. O pecado não pode mais continuar a ser uma característica da nossa vida como era outrora. Porque sem Cristo, o pecado se tornou comum, se torna ou é comum na vida das pessoas. Mas na vida do verdadeiro cristão, esse já é coisa de outrora, é coisa do passado. Todos os verdadeiros cristãos têm uma nova e pura vida. Eles agora estão sendo transformados e, de fato, temos agora uma nova natureza. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas agora estamos espiritualmente vivos. E por isso odiamos o pecado e o nosso pecado também, e nós amamos a justiça. Estamos mortos para o pecado, queridos, e vivos para Deus. Vou repetir, mortos para o pecado e vivos para Deus. Portanto, se estamos mortos para o pecado, não temos como obedecer ao pecado, porque estamos mortos. Mas sim, temos agora que obedecer a Deus para quem nós estamos vivos. Antes, nós éramos filhos da desobediência. Estávamos debaixo da ira de Deus, porém agora somos filhos da obediência. Somos filhos obedientes. Não obedecemos ao pecado, não obedecemos àquele tirano, não obedecemos àquele general que era o pecado. Não obedecemos àquele patrão cujo salário que ele dá é a morte, mas obedecemos ao nosso general que é Cristo. Nós obedecemos a esse Senhor, cujo pagamento é a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça é o que nos dá a vida eterna. É esse Senhor que nós obedecemos, como cristãos, como verdadeiros cristãos. Por fim, o quarto e último passo para a vitória sobre o pecado. Porque o pecado ainda está presente, o pecado ainda nos assedia, o pecado ainda quer nos destruir. Não se esqueça disso. O apóstolo Paulo, então, esclarece que a obediência a que ele está chamando os cristãos, a obediência a qual nós fomos chamados, queridos, é uma vida longa de servidão a Deus. É por toda a vida agora de serviço a Deus. Capítulo 6 de Romanos, versículo 19. Falo como homem, diz o apóstolo Paulo, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Versículo 20. Por quê? Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Naquele tempo que vocês eram escravos do pecado. Que resultado você colheu? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em outras palavras, os cristãos deveriam servir a justiça exatamente da mesma maneira, do mesmo jeito, e quem sabe com mais intensidade que serviam no passado ao pecado, quando eram escravos do pecado. Nós devemos servir a Deus, a justiça, com mais intensidade do que servimos ao pecado. Porque a promessa que temos é de vida eterna. O salário que temos é vida eterna, porque o antigo patrão, o salário era a morte. Então, por gratidão, nós nos submetemos à servidão exclusiva e permanente ao nosso Deus. Paulo vai, digamos assim, mudar do tópico da nossa posição. O versículo 11 diz, considerai-vos mortos para o pecado, e agora para a questão da prática. Qual que é? Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. A nossa posição em Cristo deve determinar a nossa prática.
A nossa posição em Cristo deve determinar a nossa prática. De acordo com a sua prática, você tem demonstrado qual é a sua posição em Cristo? De acordo com a sua prática cristã, você está demonstrando que você está morto para o pecado ou vivo para Deus? Então, exatamente como uma vez o pecado nos conduziu à impureza, conforme o texto diz, e à maldade, resultando em maldade para maldade, agora a justiça resulta em nosso progresso cada vez mais crescente em direção a uma coisa chamada santificação. É impossível ainda manter-se no mesmo nível espiritual e moral anterior. E olha que era um nível muito baixo. Qual que era o nível espiritual e moral anterior que você tinha antes de conhecer o Salvador? Era um nível baixo. Mesmo que você não saiba, o nível é baixo, é podre, é infeliz, é morto em delitos e pecados. Todos estão mudando de um lado para o outro, ou alguns se afundando cada vez mais no pecado e na degradação. Era a vida que tínhamos. Porém, agora em Cristo, devemos progredir gloriosamente em direção à semelhança ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso irmão maior. Porque, afinal de contas, a vida em Cristo Jesus deve ser drasticamente ou dramaticamente diferente da nossa vida antes da conversão. É novidade de vida, é nova vida, é uma transformação de dentro para fora, é uma transformação extraordinária. Então, de fato, a vida que vivíamos antes, com a vida agora em Cristo, tem que ser completamente diferente. E os outros têm que perceber isso mesmo. E os outros percebem isso em mim, percebem isso em você, que você é nova criatura, é uma pessoa diferente, que obedece a Deus, que sabe exatamente quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador. Agora, se o que você realmente deseja hoje, agora, é ser livre de qualquer repreensão moral, de qualquer correção, então você ainda não é um cristão genuíno, mas você continua sendo um servo do pecado, enquanto você deveria ser um servo da justiça. Se você tem desejado as coisas do Egito, e os cristãos que leem as Escrituras vão entender isso perfeitamente, se você quer voltar ao Egito, se você tem desejado as coisas do Egito, porque você ainda não é um cristão genuíno. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa dobrar os seus joelhos e voltar-se para Deus. E de fato andar em novidade de vida. Eu concluo aqui dizendo o seguinte: livres do pecado e escravizado a Deus. Embora isso não é muito atraente, mas é uma boa descrição para a vida cristã. Livres do pecado e escravizado a Deus. E é claro que isso não significa que os crentes são incapazes de pecar. Sim, nós pecamos. E para a sua tristeza vamos continuar pecando. Porém, não vivemos na prática do pecado. Os cristãos não são mais escravos do pecado. Não são mais impotentes para responder aos ataques do pecado. Não são mais amantes das trevas, mas sim agora são amantes da luz. Não da injustiça, mas da justiça. Não do pecado, mas da verdade. Então o que Paulo dá para nós neste capítulo, traz para nós, é um chamado encorajador para permanecermos firmes diante de todos os ataques furiosos do pecado. Para quê? Para nos destruir. É isso que o pecado quer fazer. Olhe para a sua vida. O pecado tem acabado com você. O pecado tem destruído, o pecado tem te afastado de Deus, tem gerado em você sentimentos não dos céus, mas aqui da terra. O pecado quer te destruir. Essas coisas que os olhos veem são atraentes, ele quer destruir o seu coração, quer acabar com você, quer fazer com que você se afaste do Deus vivo e verdadeiro. Os verdadeiros cristãos precisam saber que estão unidos com Cristo em sua morte e ressurreição e, portanto, agora devem viver como de fato são livres do domínio do pecado. Livres do domínio do pecado.
Então, precisamos reconhecer que a nossa união com Cristo quer dizer que o nosso velho homem está morto, anulado, deletado, cancelado, sem nenhuma capacidade para ordenar obediência às paixões de outrora, às paixões pecaminosas. Há uma lógica nisso. Eu sei que eu estou na conclusão trazendo alguma aplicação, mas há uma lógica. Se a Bíblia diz que os crentes, aqueles que receberam a Jesus, nasceram de novo, morreram, e Paulo diz isso aqui no capítulo 6, morreram para o pecado, um morto pode fazer algo mais, querido? Um morto não sente mais desejos. E essa é a nossa condição em relação ao pecado, mortos para o pecado. Mortos, livres do domínio, ele não nos domina mais. A lógica é que agora nós estamos vivos para Deus. Um vivo tem ações, tem escolhas. E mortos para o pecado e vivos para Deus. Morto para as paixões de outrora. E vivos para a terra que mana leite e mel, para os deleites do reino de Deus. Precisamos nos render todos os dias ao nosso Deus. Precisamos obedecê-lo, como de fato ele é o nosso novo Senhor, que de fato é e novo para todos sempre. Precisamos servi-lo com a mesma obediência inquestionável que um dia nós servimos ao pecado. Sirvamos em obediência ao nosso Deus. Ele nos chama para uma audaz, determinada, inteligente, instruída fé. Nos chama para que a gente assumamos que nós amamos a Deus e que desejamos ver na nossa vida as obras de justiça de Deus. A Escritura mostra para mim e para você que é uma libertação absoluta da autoridade do pecado e existem maneiras de derrotar o pecado no nosso andar, no nosso caminhar diário. Quando Deus nos libertou da escravidão do pecado, Ele me tirou de um estado de pecado que eu não tinha condições de me manter. E ele não fez assim, ele tirou-me da escravidão do pecado e disse assim: você está livre, viva a sua vida agora. O Senhor não fez isso conosco. Usando uma ilustração aqui na a Lei Áurea, né, a lei que foi a libertação dos escravos no Brasil, simplesmente diz assim: todos os escravos estão libertos, mas não deram condições de vida para os escravos. Nós éramos escravos do pecado, Deus nos libertou do pecado e nos deu condições para viver essa nova vida. Porque o nosso Deus é gracioso, é misericordioso, é este Deus perfeito. Então você tem condições para viver essa nova vida. E vive essa nova vida para a glória de Deus, com conhecimento, rendido a Deus, em obediência a Deus, servindo exclusivamente a Deus. E o pecado não terá domínio sobre vós. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por todos os meios graciosos que o Senhor nos deu para viver uma nova vida, ou viver a nova vida. Obrigado porque temos a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Obrigado, ó Deus, porque temos, ó Deus, a arma abençoada que é a oração. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas instruções que vêm sempre das Escrituras. Temos, ó Deus, a comunhão dos santos. Temos, ó Pai, a liberdade de confessar diretamente ao Senhor, de entrarmos livremente pelo sangue de Jesus na sala do trono e conversarmos, ó Pai, diretamente, sendo que o intermediário é Jesus, diretamente com o Todo-Poderoso, com o Eterno. Louvado seja o Teu nome. Em tempos, ó Pai, que o cristianismo é atacado, em tempos, ó Pai, que a vida cristã
é desprezada, a vida de justiça, de retidão, uma vida correta é desvalorizada, está fora de moda. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a permanecermos fora da moda. Ajuda-nos a não nos amoldarmos às paixões deste mundo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida que, acima de tudo, agrada ao Senhor. Ajuda-nos, embora pareça difícil, mas ajuda-nos a não viver para nós mesmos, mas para aquele que nos deu vida, a quem devemos a nossa vida, ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Permita-nos, ó Pai, vencermos, ó Pai, o pecado que nos assedia. Ajuda-nos a vencê-lo conhecendo as Escrituras Sagradas, sim, com conhecimento, e que este conhecimento, o Senhor, nos ajude a colocá-lo em prática. Ajuda-nos nessa vida de conhecimento, de saber a respeito das coisas do Senhor, a vivermos, ó Pai, rendidos a Ti. A vivermos, ó Pai, em obediência a Ti e alegremente servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, toda glória neste dia, toda honra e todo louvor sejam dados a Ti. Neste dia ainda, neste bendito domingo, que é o dia do Senhor, que gostaríamos de estarmos juntos com os irmãos, porém impedidos, ó Deus, queremos Te agradecer ainda pelo privilégio que temos de podermos mesmo, ó Pai, assim nos comunicar uns com os outros. Louvado seja o Teu nome. E queremos rogar misericórdia sobre a nossa nação. Queremos suplicar que dos céus o Senhor dê uma ordem, o Senhor que controla tudo nos céus e na terra, dê uma ordem. Dê uma ordem nos céus, ó Pai, e faça cessar esta pandemia na nossa nação, no mundo. O Senhor tem o poder para fazer isto. O Senhor é aquele, ó Pai, que de modo poderoso pode fazer cessar, ó Deus, qualquer coisa que traz prejuízo, que traz, ó Deus, dificuldade para o teu povo sobre a face da terra. Bem como também eu creio que na sua soberania o Senhor permite acontecimentos assim, para que haja, ó Deus, um voltar-se para ti. Não sabemos, ó Deus, os teus planos e propósitos com esta pandemia, mas o que cremos e sabemos é que o Senhor continua no trono. O Senhor continua sendo Deus. Louvado seja o teu nome. E esperamos, ó Pai, pela tua misericórdia. Sim, Senhor, pela tua misericórdia, não pelas misericórdias dos homens. Esperamos pela compaixão do Senhor, que o Senhor é Deus poderoso para mudar, intervir nesta situação desagradável que esta nação e as cidades desta nação enfrentam, que as famílias deste país enfrentam. Tenha misericórdia. Compadece-te no dia de hoje dos enlutados, pessoas que perderam familiares queridos, ó Deus, pessoas amadas que perderam, que foram ceifadas por esta enfermidade. Pedimos que o Senhor se compadeça daqueles que estão enlutados por familiares que foram ceifados por outras enfermidades. Pedimos misericórdia sobre estas vidas, sobre aqueles também que se encontram nos hospitais, ó Deus, e ainda não confirmou o diagnóstico, não sabe que enfermidade está, e assustados, ó Deus, com esta pandemia, tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Tenha piedade, Senhor. Compadece-te por misericórdia. Ó Todo-Poderoso Deus, e acima de tudo também não nos permita, em nome de Jesus, não nos permita nos desesperarmos da vida. Não nos permita desesperarmos da vida, mas permita-nos, ó Pai, confiarmos, sim, confiarmos no Deus da vida, no Senhor da vida. Pelos méritos de Jesus Cristo eu oro, pelos méritos de Jesus Cristo, Senhor, eu clamo e juntos suplicamos ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um abraço a todos que estiveram aqui conosco. Deus os abençoe. Deus dê um domingo abençoado. E separe um tempo neste domingo para orar por você, mesmo que seja individualmente, por você, por seus familiares. Pare um tempo nesse dia, ore por nós pastores.
nós queremos estar com as ovelhas, né? Nós queremos cuidar das ovelhas, mas não é possível nesse momento, né? Peça a Deus para que dê graça para a gente, perdoe, irmãos, dê graça para a gente, né? E que esse tempo passe logo, né? Em nome do Senhor Jesus. E que Deus sustente as nossas vidas, sustente as nossas famílias e nos dê sabedoria, mesmo online, né, para pastorear o rebanho. E que o rebanho da Igreja Presbiteriana de Vila Geni, o rebanho das demais igrejas, independente da denominação, sejam bem cuidados, acima de tudo, pelo Supremo Pastor. Deus abençoe a todos e logo mais às 19 horas estarei lá direto da nossa igreja, também transmitindo a mensagem ao vivo. Que Deus abençoe, tenha um bendito dia, ore por você, ore pela sua família, ore pelo nosso país e cuide-se também, né? Não seja negligente, seja crente e um crente diligente. Deus abençoe a todos.